Sabe, dentro dos nossos computadores, dos nossos celulares, está rolando um balé invisível a cada microsegundo. São vários programas, ou processos, executando tarefas, compartilhando recursos, se comunicando. Mas, para essa dança digital toda não virar um caos completo, é preciso uma coreografia, e uma coreografia muito precisa. E essa coreografia tem nome: sincronização de processos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quando dezenas de processos tentam acessar e modificar a mesmíssima informação, tipo, no mesmo instante, como é que o sistema garante que o resultado final vai ser o certo, vai ser consistente? A resposta para isso está num conceito fundamental, que é a sincronização. Vamos pensar num exemplo bem prático, uma conta de banco. Imagina dois processos tentando atualizar o saldo ao mesmo tempo. Um está colocando um depósito e o outro está tirando um saque. A ordem com que isso acontece é tudo. Se os dois leem o saldo inicial, fazem suas contas e depois salvam o resultado, o último a salvar pode simplesmente apagar a operação do primeiro. E aí, o saldo fica errado. É exatamente esse tipo de pepino que os sistemas operacionais têm que resolver o tempo todo. Ok, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa mergulhar na origem do problema, a natureza concorrente dos computadores que a gente usa hoje. A CPU, o cérebro da máquina, é tão, mas tão rápida que mesmo em um único núcleo, ela cria a ilusão de que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Fica pulando de uma tarefa para outra numa velocidade absurda. Isso a gente chama de concorrência. Agora, em sistemas com vários núcleos, as tarefas podem rolar literalmente ao mesmo tempo, cada uma no seu processador. Isso é paralelismo. E essa capacidade incrível de ser multitarefa é a raiz do nosso desafio de sincronização. Vamos pegar um exemplo clássico para ilustrar a coisa toda. O problema do produtor-consumidor. É assim, um processo, o produtor, coloca itens num espaço compartilhado, que a gente chama de buffer. O outro processo, o consumidor, vai lá e retira esses itens. E os dois usam uma variável chamada counter para saber quantos itens tem lá dentro. Parece simples, né? Pois é, mas é aqui que o caldo começa a entornar. E agora, com vocês, o grande vilão da nossa história. Um bug que é sutil, mas destruidor e que tira o sono de quem programa sistemas concorrentes. A famosa condição de corrida. Pensa comigo, se o produtor adiciona um item e logo depois o consumidor tira um, o total de itens deveria continuar o mesmo, certo? Se o nosso counter começa em 5, o resultado final tem que ser 5. Só que por causa do jeito que os computadores funcionam nos bastidores, o resultado pode acabar sendo 4 ou 6. E isso, claro, é um problemão. E aqui está o pulo do gato, a revelação crucial. Uma linha de código simples como counter mais parece uma coisa só, uma única ação para nós. Mas para o processador, não é bem assim. Na verdade, isso é dividido em 3 passos. Primeiro, ele carrega o valor do counter para uma memória temporária, o registrador. Segundo, ele incrementa esse valor no registrador. E terceiro, ele salva o novo valor de volta na variável counter. E aqui a gente viu o desastre acontecendo em câmera lenta. Vamos acompanhar. O produtor lê o counter, que vale 5, e aumenta para 6 no seu registrador. Mas antes que ele consiga salvar, o sistema operacional fala: opa, sua vez acabou, e passa a bola para o consumidor. O consumidor então lê o valor original do counter, que ainda é 5, e diminui para 4 no seu registrador. Aí o produtor volta, finalmente salva o valor dele, e o counter vira 6. Logo em seguida, o consumidor também salva o seu e o counter vira 4. Deu ruim. O resultado está completamente errado, uma operação inteira foi perdida no meio do caminho. Isso que a gente acabou de ver tem um nome técnico: condição de corrida. O resultado da computação depende de quem ganha a corrida entre os processos. Quem chega por último para escrever na memória compartilhada é que define o valor final. É algo totalmente imprevisível e uma fonte de bugs terríveis em software. Aquele pedacinho do código que mexe nos dados compartilhados com a nossa variável counter é chamado de seção crítica. Então a questão toda é a seguinte: a gente precisa de um jeito de garantir que só um processo de cada vez possa estar dentro da sua seção crítica. A gente precisa de um guarda na porta. Isso nos leva aos heróis da história. A primeira e mais simples ferramenta para colocar ordem na casa é a trava de exclusão mútua, ou, para os íntimos, mutex. A lógica por trás dele é elegantemente simples. Antes de entrar na seção crítica, o processo tem que adquirir a trava, dar um lock. Se a trava já estiver com outro processo, ele tem que esperar. Assim que ele termina o trabalho na seção crítica, ele libera a trava, dá um unlock, e aí sim outro processo que estava esperando pode entrar. A melhor analogia que existe para isso é a chave de um banheiro de uso único, sabe?
Se a chave está na porta, a pessoa pega, entra, tranca e usa. Se não tá, tem que esperar na fila. A chave garante que só uma pessoa por vez vai estar lá dentro. O Mutex faz exatamente a mesma coisa, só que para processos e sessões críticas. Simples assim. Muito bem, agora vamos para uma ferramenta um pouquinho mais poderosa, mais flexível, o semáforo. Basicamente, existem dois tipos. O semáforo binário, que na prática funciona igualzinho ao Mutex, com os estados disponível e ocupado, e tem também o semáforo de contagem, que é mais geral. Ele pode começar com qualquer número, representando um conjunto de recursos iguais. Para entender, imagina uma estação com 10 bicicletas para alugar. O semáforo começa com o valor 10. Toda vez que alguém pega uma bicicleta, a gente faz uma operação de espera, um wait, e diminui o valor. Quando a pessoa devolve, a gente faz uma operação de sinalização, um signal, e aumenta o valor. Se o valor chegar a 0, quer dizer que não tem mais bicicleta e o próximo que chegar vai ter que esperar. Então, para resumir a ópera, Mutex é para exclusividade, uma chave única para uma sala. Já o semáforo é para controlar o acesso a um número limitado de recursos, como um molho de chaves. A escolha entre um e outro depende exatamente do tipo de problema que se quer resolver. Beleza. Com essas ferramentas na mão, agora a gente pode encarar alguns dos quebra-cabeças mais clássicos da computação concorrente. Um dos mais famosos é o problema do jantar dos filósofos. Imagina a cena: 5 filósofos sentados numa mesa redonda. Entre cada um deles tem um hash. Para comer, o filósofo precisa dos 2 hashes, o da esquerda e o da direita. O desafio aqui é criar um protocolo, uma regra, para eles conseguirem comer sem dar problema. E aqui está o perigo mortal, o deadlock, o impasse total. Se todos os 5 filósofos num ataque de fome sincronizado pegarem o hashi da sua esquerda ao mesmo tempo, pronto. Todos os hashis vão estar ocupados. Ninguém consegue pegar o hashi da direita e todo mundo fica parado, esperando, para sempre. A sincronização certa, usando os semáforos para representar cada hashi, por exemplo, é a chave para evitar esse tipo de paralisia total do sistema. Então, vamos amarrar tudo. A concorrência é super poderosa, mas também perigosa, podendo levar a essas condições de corrida. Para evitar isso, a gente protege as sessões críticas com ferramentas como mutexes, para acesso exclusivo, e semáforos, para controlar recursos limitados. No fim das contas, dominar a sincronização é absolutamente essencial para construir qualquer software robusto e confiável hoje em dia. E essa pergunta final fica para a gente refletir. Com cada vez mais núcleos nos nossos processadores, com sistemas cada vez mais distribuídos, os desafios de sincronização só ficam mais e mais complexos. As ferramentas que a gente viu aqui são a base de tudo, mas a busca por jeitos mais eficientes e seguros de manter a ordem nesse caos digital é uma jornada que com certeza continua.